Boa tarde, meus irmãos. Graça e paz de Jesus Cristo. Espero que todos estejam bem e recuperados, né, Cono? Todos estejam bem. Que oramos para que a recuperação do Cono seja o mais rápido possível e da forma como o Senhor desejar. Irmãos, eu quero ler uma palavra com vocês em Números capítulo 20, versos de 1 a 13. O tema da nossa pregação hoje é a graça de Deus sobre as nossas más escolhas. A graça de Deus sobre nossas escolhas ruins. Diz assim: chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz. Ali morreu Miriam e ali foi sepultada. Não havia água para o povo, então se ajuntaram contra Moisés e contra Arão. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecido quando expiraram nossos irmãos perante o Senhor, porque trouxestes a congregação do Senhor a este deserto para morrermos aí, nós e os nossos animais? E por que nos fizeste subir do Egito para nos trazer a este lugar, que não é de cereais, nem de figos, nem de vides, nem de romãs, nem de água para beber? Então Moisés e Arão se foram diante do povo para a porta da tenda da congregação e se lançaram sobre o seu rosto, e a glória do Senhor lhes apareceu. Disse o Senhor a Moisés: toma o bordão, ajunta o povo, tu e Arão teu irmão, e diante dele falai a rocha, e dará a sua água. Assim lhe tirareis água da rocha, e dareis a beber à congregação e aos seus animais. Então Moisés tomou o bordão diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Moisés e Arão reuniram o povo diante da rocha, e Moisés lhe disse: ouvi agora, rebeldes. Porventura, faremos sair água dessa rocha para vós outros? Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com o bordão. E saíram muitas águas, e bebeu a congregação e seus animais. Mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não credes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe darei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Meus irmãos, quando vocês têm que tomar alguma decisão, ou ao tomar uma atitude diante de uma pressão, como vocês reagem? Eu quero começar com essa pergunta. Como nós reagimos diante de uma pressão, diante de pessoas murmurando e falando, reclamando, porque essa é a melhor palavra, reclamando no seu ouvido? Como que nós tomamos essa decisão? É certo que nem todos conseguimos controlar a fúria, né, para tomarmos uma decisão. Tem até um estudo que diz que você precisa esperar para tomar uma decisão alguns segundos, né? Ou para falar alguma coisa, depois que você ouve uma notícia muito grave, ou está diante de uma coisa, de um fato que desagradou muito você, que saiu do seu controle, talvez. Então você precisa pensar alguns segundos, para aí depois você respirar e tomar a sua decisão.
Tinha até um filme muito antigo. Ele é um filme de comédia que em português foi traduzido como Tratamento de Choque. Eu não sei quantos já assistiram esse filme, né? E ele, o principal do filme, ele participa de uma reunião como se fosse um AA, sabe? Alcoólicos Anônimos lá. Tem bastante nos Estados Unidos, né? Mas cada um tem um tipo de problema. Então a pessoa precisa expor, né, o seu problema diante de todo mundo e aí falar como foi a semana. E no caso dele, era a agressividade. Ele não conseguia se controlar diante de uma controvérsia. Se ele fosse contrariado ou algo saísse do esperado, ele tomava decisões enérgicas, né? E aí eles até tem um código lá, ele tem que soltar uma palavra. Eu não vou falar a palavra porque eu acabei não pesquisando essa palavra, se é só uma palavra do filme ou se tem algum significado. Vai que eu cito algo indevido aqui, né? Mas eles têm um código que ele fica repetindo essa palavra, quase que um mantra, para ele ir acalmando, né? E depois disso aí ele tomar uma decisão. O que eu devo fazer? Então com a gente é mais ou menos isso, né? Se nós, não repetindo o mantra, obviamente, mas no trânsito, por exemplo, né? Se nós parássemos um pouco para pensar e respirar, quantas mortes ela não seria evitada no trânsito se as pessoas tivessem respirado um pouco mais, ponderado sobre suas reações. Quantas vezes nós não vimos maridos ou mulheres que cometeram assassinatos com o seu cônjuge e depois, arrependidos, falam: se eu tivesse pensado mais para ter tomado esse tipo de atitude, hoje eu não faria isso. Tem decisões que mudam o curso da nossa vida para sempre. E hoje eu quero falar com vocês um pouco sobre essa decisão que Moisés e Arão tomaram diante do Senhor, que mudou o curso da vida de Moisés e Arão para o resto da sua vida. Moisés provavelmente não viveu tanto mais, nem Arão, né, depois desse acontecimento. Mas mudou toda a trajetória que Moisés havia construído por quase um século construindo, e ruiu por terra tudo aquilo que ele havia planejado. Essa é uma passagem que ela, como eu acabei de dizer, ela é decisiva na trajetória de Moisés, porque ela marca o dia em que Moisés e Arão ficou sabendo o porquê e que eles não entrariam na terra prometida. Isso deve ter sido, se nós pararmos para pensar, um choque muito grande. Porque Moisés foi o grande libertador. Moisés havia deixado o palácio e foi morar no deserto durante 40 anos, servindo o seu sogro. Depois, 40 anos no deserto, porque provavelmente aqui não dá o ano, mas se nós voltarmos no verso 1, vai dizer que no primeiro mês eles chegam ao deserto de Zin, que era em Cádiz, que inclusive, abrindo um parênteses, eles já, na trajetória do povo, eles já estiveram em Cádiz, eles já passaram por Cádiz, e foi exatamente neste lugar que o povo, olha só que coisa interessante, primeiramente o povo havia sido rejeitado por Deus para não entrar na terra prometida. Vocês lembram dessa passagem, que é quando Moisés envia os 2 espias a espiar Canaã, os espias a espiar Canaã, e 2 espias voltam com boas notícias, Josué e Calebe. Os outros voltaram com péssimas notícias. E não só voltaram com péssimas notícias, como inflamaram todo o povo. Eles falaram: Moisés, bacana, as frutas lá são grandes,
Os homens carregam os cachos de fruta em 2, de tão grande que é fartura, tem rio, tudo do jeito que falou, só que tem uma coisa, tem gigantes lá. Tem homens grandes. Você está doido, Moisés? O que a gente vai fazer nesse lugar? A gente é escravo, a gente nem sabe lutar. Não passamos por nenhum treinamento com o exército americano, como o exército israelense, o exército russo. Nossa, você está ficando doido? O que nós vamos fazer lá? E eles inflamaram todo o povo. E o povo chegou à conclusão que de fato eles não iam conseguir entrar. Mas 2 homens, Josué e Caleb, falaram, não, nós vamos conseguir sim. É a terra que Deus prometeu. Não importa se é gigante. Vamos entrar lá naquela terra. Então nesse episódio, em que inclusive eles estavam à beira da terra prometida, já no início da sua jornada pós-Egito, na beira da terra prometida, eles são reprovados. E Deus diz que nenhum daquela geração, entraria na terra prometida. 40 anos depois, essa geração já passando, dessa vez, são os 2 líderes que pagam o preço. Primeiro, Miriam morre, na verdade. Lá no verso 1, Miriam morre. E é sepultada, já não entra na terra prometida. Segundo, Moisés e Arão tomam uma atitude enérgica, que diga-se de passagem, errada, e recebem a sentença de Deus, que também não entrariam na terra prometida. E aí, eu não sei quantos de vocês já tiveram que lidar com ateus, ou neo-ateus, sei lá, pseudo-ateus, na faculdade pública, né, ou no mundo, né, ou na faculdade, enfim, seja ela privada ou pública. E eles têm vários textos, né, e um dos textos, hoje no estudo bíblico eu falei, nós estávamos falando que um amigo meu, ateu, ou que se diz ateu, me questionou a respeito da idade nova, né, a Maria ter sido muito nova e ter gerado Jesus, né, ele me falou, como Deus, olha o que ele fez com uma menina, uma adolescente, né? Nós explicamos a questão da questão da cultural, né? Que aquele tempo, com 15, 16 anos, o homem já estava pronto para trabalhar, já estava com a sua profissão feita, e se ele não fosse servir no templo, ele já estava pronto para trabalhar. Então, não sabe fazer essa transposição. Assim como alguns ateus usam esse texto também, né? Olha que Deus cruel! Olha como Deus foi cruel com Moisés. Moisés, o grande libertador, a pessoa que saiu do Egito com o povo, enfrentou Faraó, foi responsável por abrir o mar vermelho, passar com os pés enxutos, como diz a palavra. O homem que falava face a face com Deus. Irmãos, muitas pessoas hoje, né, pastor, dizem que Deus fala com ela. E eu acredito até, tá, gente? Deus fala com as pessoas. Deus fala com os seus servos. Apesar de nós cremos que a revelação final de Deus é as Escrituras. Mas Moisés deixaria esses irmãos que vê anjo, né? Tem gente que vê anjo, que Deus entrega as coisas para eles, né? Mas Moisés deixaria o neopentecostal no chinelo. Ele falava face a face com Deus. Moisés não era pouca coisa. Ele saía do quartinho de oração dele com o rosto brilhando. E não era esses pó fake que as igrejas, essas seitas, nos apresentam. Tá descendo o pó do céu. Não é esses pó fake aí, não. Moisés saiu com o rosto visivelmente brilhando diante da glória de Deus. Olha quem era esse homem. Mas tomou uma decisão errada diante de Deus e recebeu a sentença. Então, as pessoas acusam Deus, né? Que Deus cruel. Depois de Moisés ter feito tudo isso, ele faz isso com Moisés. Nós não sabemos ao fato, meus irmãos. Apesar de nós, cristãos, para nós a resposta simples basta. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Amém? A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Mas nós não sabemos, de fato, o que levou Deus a tomar essa decisão e punir Moisés com a não entrada. Mas nós temos algumas suspeitas. Como, por exemplo, Moisés, lá no verso 17, ele se coloca no lugar de Deus. Ele se coloca, o Irtio, tá baixo aí? Tá baixo o microfone? Só pra gente, você, tá baixo aí? O último lá, que tá de boa, não, tá dando pra escutar? Só pra gente alinhar. Vamos lá, agora vamos continuar. Boa, vai descendo aqui. Mas, gente, Moisés, seja pelo que for, ele, motivado por ira ou por uma pressão externa, ele se coloca diante de Deus, ou no lugar de Deus. Olha o verso 17, ele diz, deixa-nos passar pela terra. Perdão, verso 17 não, fui além do que eu li. O 11, Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes. Deus havia dito para Moisés para que ele falasse com a rocha e não batesse. Só o fato de Deus ou de Moisés ter levado o seu cajado, porque aqui na versão que nós lemos é bordão, tá esse bordão, mas isso é o cajado. E os comentaristas dizem que muito provavelmente é o cajado, o mesmo cajado que Moisés foi usado lá para abrir o mar. Sendo esse ou não, o fato é que bater na rocha não era um problema. Esse não era o grande problema. Porque se nós voltarmos para Êxodo 17, lá nós vamos ver que o mesmo acontecimento está presente. O povo chega a um lugar que não tem água, murmura, a mesma cena. Moisés vai diante de Deus, Deus diz, Moisés, passa diante do povo, bate na rocha, que a rocha vai sair água. O problema não era bater na rocha, porque dessa vez Deus de novo falou que sairia água da rocha. Mas Moisés aqui, ele muda. Não era para bater, era para falar. Eu não sei o que aconteceu, talvez pressionado, irado, Moisés, ele talvez não acreditasse que somente falando com a rocha, a rocha iria dar água. Então ele usa o seu método convencional, ele já estava acostumado com isso. Ele bate 2 vezes na rocha. Mas não era para bater, era para falar. Então Moisés se coloca no lugar de Deus. E um versículo antes, no verso 10, Moisés ele vai dizer ao povo, vocês acham que eu e Arão não podemos dar água para vocês? Vocês acham que nós não somos capazes de fazer isso? Então Moisés, se colocando no lugar de Deus, é punido. Outro motivo que provavelmente pode ter acarretado a expulsão ou a não entrada de Moisés e Arão na Terra Prometida foi o fato de que Moisés e Arão eram líderes. Isso é um ensinamento bíblico. Se nós formos para Tiago 3, verso 1, nós vamos ver que os líderes são e serão julgados por Deus de forma mais severa. Serão julgados por Deus de forma mais severa. Deus julgará naquele grande dia os líderes, aquelas pessoas que têm a oportunidade de liderar outras pessoas de forma mais severa. Por isso que Tiago vai dizer, muitos de vós não queiram ser mestres, não queiram ensinar, muitos de vós não queiram ser líderes. Porque o juízo de Deus será com maior rigor sobre vocês. E esse é um fato. O líder, ele está mais perto de Deus, mas nesse sentido de Moisés,
estava mais perto de Deus, não que o pastor ou o Chondô está mais perto de Deus, obviamente que não. Mas nesse sentido, Moisés tinha o privilégio de estar mais perto de Deus, mas a sua responsabilidade era maior. Então, por se colocar no lugar de Deus e por ser líder, Moisés foi punido por Deus. Ele foi sentenciado por Deus a estragar toda a sua carreira, pegar praticamente tudo que ele fez. Não perdeu, né? Ele não jogou no lixo, porque as obras estão aí. Mas, pessoalmente, para Moisés, eu acredito que isso deve ter sido muito frustrante. E aí, meus irmãos, esse acontecimento, ele tem alguns ensinamentos muito importantes para nós, que eu acho que são de grande valia. Pelo menos 3 ensinamentos para nós tem esse texto e que pode nos ajudar no nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Primeiro, que o ensinamento mais óbvio é que algumas escolhas que nós tomamos têm consequências irreversíveis. Algumas escolhas nossas têm consequências irreversíveis. É óbvio que eu não estou falando aqui de perca de salvação. Nós cremos na doutrina da perseverança dos santos. Eu não estou falando de perca de salvação. É óbvio que não. Mas eu estou falando que algumas consequências geram para nós consequências nessa vida que são irreversíveis. O problema não foi a ira de Moisés. Semana passada o pastor falou da ira santa, né? E existe de fato, né, a ira santa. Jesus, quando entrou foi entrar no templo e viu que os camaradas lá estavam fazendo no templo um negócio, ele saiu, pegou o chicote, saiu, dando chicotada em todo mundo, virando as mesas dos cambistas, começou a chamar todo mundo de ladrão. Vocês estão fazendo a casa do meu pai covil de ladrões, porque a casa do meu pai será chamada casa de oração. Isso é a ira santa. O problema não é a ira, o problema não é se irar, é o que nós fazemos com a nossa ira. Como nós lidamos com a ira, com o fervilhar dentro de nós, a partir do momento que somos contrariados. Meus irmãos, Moisés acreditava piamente nesse momento, sendo impossível ou de forma racional ou não racional, mas ele acreditava que extravasando aquele povo, murmurando na sua orelha, falando, ele acreditava que extravasando, batendo naquela rocha, resolveria os seus problemas imediatos. E nós não somos assim? Quantas vezes nós desperdiçamos e tomamos decisões que para a nossa vida podem ter consequências irreversíveis, querendo extravasar, solucionando problemas imediatos para nós. Eu não poderia deixar passar, mas nós estamos vendo no noticiário, atrás de noticiário, o que tem acontecido, a intoxicação por meio do metanol em bebidas adulteradas. Então, às vezes, a pessoa vai, nossa, eu vou aqui, essa semana eu tive uma semana difícil, vou desestressar, eu preciso tomar um uísque para desestressar. Nossa, eu preciso beber, porque eu preciso esquecer meus problemas. Alguns deles tiveram consequências irreversíveis. Não só foram parar no hospital, mas desceram à sepultura. Eu não sei quantos deles foram desestressar. Eu não sei quantos deles eram viciados. Eu não sei quantos deles bebiam socialmente. Eu não sei. Eu só estou dizendo que é um exemplo do que de fato pode vir a acontecer conosco. Tome cuidado quando você for tomar as suas atitudes. Quando você for tomar as suas escolhas. Porque algumas escolhas são irreversíveis. Nós podemos tomar atitudes que vão ter consequências para o resto da nossa vida. Essa escolha que Moisés tomou mudou a vida de Moisés, a trajetória para o resto da vida.
assim é conosco. Nós tomamos algumas decisões que podem mudar a nossa trajetória para o resto da nossa vida. Por isso, o que é que motiva você a tomar decisões? Como você toma as atitudes? As suas decisões, as suas atitudes são tomadas, pautadas em satisfazer os seus desejos carnais e que são momentâneos? São soluções instantâneas? Estamos tomando atitudes miojo, em que 1 minuto e meio está pronto para satisfazer rápido as nossas necessidades? Tome cuidado. Vou repetir. Existem decisões na nossa vida que fazem a nossa vida tomar um rumo e mudar de uma vez por todas. São danos irreversíveis. Algumas nossas vontades, alguns dos nossos desejos prometem trazer e satisfazer necessidades instantâneas, mas que na verdade vão nos levar à ruína espiritual. Vão nos levar à decadência, à bancarrota espiritual. Por isso, ore a Deus. Você precisa desestressar. Você precisa... Nossa, mas eu só não estou falando de bebida não, porque às vezes, quantas vezes a gente fala, meu Deus, essa semana foi muito difícil para mim, vou comer um Mac. Eu preciso ir num restaurante porque está muito estressante. Semelhante à bebida, isso é apostar em uma saída instantânea, que você acha que vai resolver o seu problema. E que, na verdade, é mentira, é uma ilusão. Nós não vamos ser satisfeitos. Essa sede nunca vai estancar em nós. Você acha que Moisés se satisfez se eles durassem mais 80 anos no deserto, mais 40 anos no deserto? Você acha que a ira de Moisés estaria satisfeita porque ele bateu na rocha 2 vezes? É óbvio que não. É óbvio que não. Assim como saídas instantâneas, assim como atitudes supérfluas, tem a tendência de nos levar à ruína espiritual também, sendo que algumas delas é irreversível. Outro ensinamento deste texto, além de nos ensinar que algumas escolhas trazem para nós consequências irreversíveis, o segundo é Moisés nos mostra, irmãos, de forma trágica, deixou de exemplo para nós o quão perigoso é relativizar a palavra de Deus. Vou repetir, o problema não era bater na rocha, porque da primeira vez a água saiu com pancada. Saiu batendo, saiu sendo esbofeteada. O problema não é isso. O problema é que Moisés e Arão passivamente, porque Moisés toma atitude e Arão está ali do lado, não faz, nem para segurar o irmão, né? Oh, para, não faz isso não. Bom, meu irmão está ali. Eu já separei muita briga dele, viu, no futebol. Porque eu sou o mais calmo. É brincadeira. Mas quantas vezes a gente precisa de alguém do nosso lado para falar, Moisés, não bate na rocha não, Moisés, não vai adiantar nada. Para quê? Mas a impressão que dá é que Arão estava pilhado, né? Vai, bate mesmo, vai, vamos acabar com esse povo logo, vamos acabar com isso de uma vez por todas. Então Moisés aqui, irmãos, nos ensina o perigo da relativização da palavra de Deus. Por que isso? Deus falou, Moisés, fala e vai sair. Fala, rocha, dá água, e a rocha vai dar. Como que isso acontece? Ah, mas os cientistas vão explicar que na rocha tinha água. Eu não sei. Eu sei que Deus falou. Eu tinha um
O meu primeiro pastor, que foi meu primo, ele tinha uma frase que era assim, ele falava assim, ele falava assim, por que falam que eu acredito que um grande peixe engoliu a Jonas? Ele falava, porque está na palavra de Deus. E se tivesse que o contrário, que Jonas que engoliu o grande peixe, eu ia acreditar também porque está na palavra de Deus. Você entende a lógica? Não é nem que ele acreditava de fato nisso, mas ele estava querendo mostrar que não dá para relativizar a palavra de Deus. Moisés talvez, nós não sabemos, mas Moisés talvez não acreditou que só a fala seria necessária. Talvez com o cajado, um instrumento para tirar água, abrir um buraco, seja mais lógica. É como se ele estivesse dizendo, Deus, vamos pela lógica. Vamos pela lógica. Com o instrumento, batendo é mais fácil. Já aconteceu alguma vez. Vamos pela lógica. Vamos seguir a lógica. Mas o que o homem não consegue entender é que, às vezes, o Deus que criou a lógica, ele não está sujeito a ela. Ele não está preso à lógica. E aí, isso nos remete à primeira pessoa na Bíblia que relativizou a palavra de Deus. Eva. Eva foi a primeira pessoa que relativizou a palavra de Deus. Eva está trocando lá uma ideia com a serpente, e a serpente pergunta para Eva, mas Deus falou que não pode comer e nem tocar nesse fruto? Deus falou para Eva, ele foi bem claro, Eva, não coma. Deus não falou para ela, Deus não falou para Eva, não manuseie e nem coma. Ele falou, não coma. Eva falou para a serpente. A serpente mostrou o fruto para Eva. Olha como é bonito. Pega aqui. Eva disse, Deus falou para mim, eu sou crente. Eu sou lá de Shiná, eu sou fiel. Não pegue e nem coma. Acrescentou a palavra de Deus. Relativizou a palavra de Deus. Assim como Moisés, seguindo os conselhos de Eva, relativizou a palavra de Deus. De bata, de fale, ele acrescentou o bater. Não só o falar, mas o bater. É perigo, irmãos. É muito perigoso para nós cristãos relativizarmos a palavra de Deus. Veja como um detalhe pequenininho fez toda a trajetória de Moisés mudar. Detalhes são importantes. Eles não são apenas detalhes. Detalhes são extremamente importantes. Esses dias eu estava vendo um vídeo que ilustra isso. O cara estava filmando eles construindo uma embarcação gigantesca. Pensa numa embarcação muito grande assim. Uma embarcação gigantesca. E a embarcação, ela tinha camadas, né? Foi feita a primeira, acho que a segunda e a terceira camada, ou era duas, eu não lembro exatamente. Mas o fato é que nós tínhamos uma camada em cima da outra, uma parte em cima da outra da embarcação. E aí, para finalizar toda a construção ele estava fazendo? Eles abrem um buraco com uma furadeira, né? Um círculo entre os dois na emenda. Na emenda eles abrem um buraco. E ali nessa emenda, eles colocam um pedacinho de um toco assim, desse tamanho. Não um, né? Eles vão filetando toda a embarcação. Irmãos, pensa numa embarcação gigantesca, que era mais ou menos daqui ao final da igreja. E ali eles colocavam um pedacinho redondo, um pedacinho redondo de madeira entre as duas coisas. Por que isso? E aí ele explicou que se aquele detalhezinho for mal feito, quando aquela embarcação enfrentar grandes ondas, as duas partes vão se descolar uma da outra. E aquele detalhe, o título do vídeo era exatamente esse, o detalhe que faz toda a diferença. Na nossa vida, meus irmãos, faz toda a diferença alguns detalhes. Chegar no horário do culto
É um detalhe, mas faz a diferença na vida espiritual. Orar pode ser um detalhe, mas faz a diferença na nossa vida espiritual. Horário é vida espiritual também. Falar da palavra de Deus para os seus amigos é vida espiritual também. Falar de vários assuntos, incluindo ele, o reino de Deus, incluir na sua pauta diária de assuntos, seja com quem for, seu chefe, os seus amigos, é um detalhe que pode fazer toda a diferença na nossa vida. Quando nós começamos a relativizar, meus irmãos, e esquecemos desses detalhes, a nossa embarcação pode estar em perigo. A nossa vida pode estar correndo todo o perigo, meus irmãos. Porque o inimigo de nossas almas, ele não precisa de grandes coisas. Ele precisa de detalhes. A tentação, ela não se mostra a tentação quando ela quer nos atacar, né? Quando o inimigo usa nossos próprios desejos para nos tentar, geralmente ele não usa coisas que são de cara a tentação. A tentação geralmente vem disfarçada de coisas boas. A tentação geralmente vem disfarçada de coisas legais. Mas Moisés está nos mostrando quão perigoso é nós relativizarmos a palavra de Deus. Desde Eva, né, que foi a primeira que relativizou a palavra de Deus, até Moisés aqui, todo mundo que relativizou a palavra de Deus, ele se deu mal. Para terminarmos, meus irmãos, e concluir, nós dissemos que o nosso tema é a graça de Deus sobre as nossas más escolhas. Geralmente, esse texto que nós lemos, ele é exposto, ele é pregado para falar da punição. Principalmente quando está sendo pregado em, sei lá, café de pastores, conferência para líderes. Geralmente os palestrantes usam esse texto, né? Porque de fato Deus está mostrando aqui que não toma o culpado por inocente. Deus está mostrando aqui que as nossas más escolhas têm consequências, e algumas delas irreversíveis. Deus está mostrando aqui que se nós relativizarmos a palavra de Deus, nós vamos se dar mal. E que ele não fecha os olhos, ele não tapa os olhos para as nossas vaciladas. Elas não ficam sem punição. E de fato, essa é a leitura natural do texto. Mas eu queria destacar um lado que não está oculto, ele está aqui no texto, que é a graça de Deus, meus irmãos, em dar água a esse povo. Veja, a atitude de Moisés foi errada, ele agiu com ira, o povo estava murmurando, esse povo já estava reprovado, não ia entrar na terra prometida. Deus não podia... Irmãos, olha só, antes de falar, esse povo foi tão mal, tão rebelde, que lá no começo, olha o que eles dizem, lá no verso 1, no verso 3 em diante. E o povo contendeu com Moisés e disseram: antes tivéssemos perecidos quando expiraram os nossos irmãos perante o Senhor. Aqui, muito provavelmente, eles estão se referindo à rebeldia de Corá. Quando eles se levantaram contra Moisés e contra Deus, e Deus fez a terra abrir e engolir aquele povo. Eles estavam dizendo, era melhor ter sido engolido pela terra, morrido naquele desastre ambiental, causado pelo próprio Deus, do que ter chegado aqui e ficado sem água. Era melhor, Moisés, do que vir aqui e não ter nem água para beber. É melhor ter ficado dentro do Egito, morrido lá dentro do Egito, como escravo, do que chegar aqui e não ter água. Eles falaram tudo isso diante de Deus. E o texto vai nos dizer que, mesmo com a murmuração, mesmo com a atitude errada de Moisés, o que Deus faz? Dá água para o povo. Isso é, meus irmãos, o agir gracioso de Deus
sobre as nossas más escolhas. Sabe por quê? Porque graça não é só um favor imerecido. Graça é favor imerecido. Mas graça é Deus fazer aquilo que nós não temos condições de fazer. Graça não é só favor imerecido. Isso nós sabemos. Mas graça também é Deus tomar uma ação que nós não poderíamos tomar por nós. Olha lá o verso 12 e 13. Ele diz: mas o Senhor disse a Moisés e Arão: visto que não crestes em mim, para me santificar diante dos filhos de Israel, por isso não fareis entrar este povo na terra que lhe dei. São estas as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam contra o Senhor, e o Senhor se santificou neles. Qual que é a acusação de Deus para Moisés e Arão? Vocês não me santificaram diante do povo. O que Deus diz que Ele mesmo fez no verso 13? Ele se auto-santificou no meio do povo. Deus fez aquilo que os homens falharam em fazer, que é glorificar a Deus. Deus fez e tomou atitude, porque Deus toma a atitude graciosa de fazer por nós aquilo que nós não temos condições de fazer. 2.300 anos depois deste acontecido, aproximadamente 2.300, 2.400 anos, o Filho de Deus, meus irmãos, está pendurado numa cruz. Ele, que é a rocha ferida de Meribá. Ele, que não foi igual a Moisés, que escolheu bater numa rocha. Ele se colocou para ser batido, para ser ferido. Sabe por que isso? Porque isso é Deus fazendo aquilo que nós não tínhamos condições de fazer. Deus faz, meus irmãos, por nós, aquilo que nós não temos condições de fazer. Só Deus pode fazer isso por nós. Só Deus podia pegar uma pessoa rebelde como eu. E tá ali a prova, né? Se quiser pode conversar com minha mãe, com meu irmão. E pôr diante de vocês para falar sobre a palavra de Deus. O que é isso, meus irmãos? Só Deus poderia fazer isso. Só Deus poderia fazer cessar a sua rebeldia. Ir de encontro à fúria e à rebeldia do seu coração contra Ele e fazer aquilo que você nunca conseguiria fazer. Porque isso é graça. Graça é Deus fazendo aquilo que nós não temos condições de fazer. Curva sua cabeça. Obrigado, Senhor. Nós agradecemos a Ti, Deus, porque Tu és soberano sobre nós, Pai. E nós agradecemos pela verdadeira rocha ferida de Meribá, Pai. O Teu Filho sobre nós, que, ó Deus, curou a nossa rebeldia, sarou, Pai, essa fúria que tinha no nosso coração, que não deixava com que a gente se aproximasse do Senhor, Pai. E o Senhor tomou essa atitude por nós. Porque quando homens falham em santificar o Senhor, ó Pai, envia o Seu Filho para santificar o Senhor, ó Pai, e nos levar juntamente com Ele a esse propósito de santificação e glorificação do Seu nome. Obrigado por esta obra, Pai, que o Senhor realizou. Em nome de Jesus Cristo, Pai. Amém.